Então nós vamos continuar aqui, como a gente faz semanalmente, né? Trazendo as informações que a gente consegue captar da espiritualidade. Nós temos feito uma série que nós colocamos, acho que as pessoas, certamente alguém já está dizendo assim, olha, poxa, essa tela todo sábado está aí. E realmente tem 2 meses. E nós vamos ficar mais uns 2 meses ou 3 do ano que vem. Porque nós estamos fazendo uma série. E quem dera que nós pudéssemos nos conscientizar de que quando nós falássemos de espiritismo, ou quando a gente falasse de doutrina espírita, a gente lembrasse desses princípios aqui. Que a doutrina espírita, ou espiritismo, como a gente queira pronunciar, ele tem esses fundamentos básicos para que a gente possa entendê-lo. Para a gente não ficar com medo de espírito, para a gente achar que tem coisa sobrenatural, tudo se passa, se torna natural. Não existe o sobrenatural dentro da espiritualidade. Aquilo que a gente achava fantástico, o fantástico é porque nós não conhecemos, mas tem seres que conhecem. Esses princípios que nós trouxemos aqui, estamos desenvolvendo. Com eles, nós ouvimos muito, quem ouve lições da doutrina espírita, dizer, olha, todos nós seremos perfeitos um dia. Na linguagem popular, todos nós seremos salvos. Aí alguém pode dizer, mas isso é uma tremenda fantasia. Porque Jesus já afirmou que vem buscar os deles. Os deles. Aqui nós vamos aprendendo que todos nós somos dele. Com a doutrina espírita nós aprendemos que Jesus é de todos nós. Assim como Deus é Pai de todos nós já admitimos isso. Todos que caminham na terra estão sob a tutela do Cristo. E o Cristo, por não odiar, o Cristo, por não condenar, ele tem os mecanismos das leis da natureza para que a gente possa educar cada um de nós. Ele só não diz que é numa existência. Ele só não diz que vai educar tudo, vai chegar numa sala de aula e vai aprovar, dar 10 em todos. Assim como no nosso campo da terra também é impossível. Mas eles já nos afirmam, todos nós seremos perfeitos um dia. Todos nós seremos cidadãos de bem. Todos nós um dia vamos viver amando uns aos outros. Olha, nós estamos bem distantes. Mas a gente já sabe que chegaremos lá. Aí alguém pode dizer, mas como pode ser isso? Aí aqui dentro desses 3 princípios, nós temos um fundamental para isso acontecer. Qual seria mais ou menos esse lugar? Qual é o mecanismo que a providência divina se utiliza para que todos nós sejamos perfeitos? A pluralidade das nossas existências. Primeiro ponto, nós já aprendemos que somos imortais. Olha, esse ser que nós somos, isso aqui não morre. Morre a carne. Mas a criatura, o que tem dentro de nós, o que nós carregamos de sentimentos, de bondade, de maldade, mais ou menos, isso não se extingue. Então nós somos imortais, mas nós precisamos da perfeição. Porque na face do Pai só vai os perfeitos. Não dá para você subornar. Nós não tem questão de família privilegiada ou nação privilegiada. Esse regulamento ele é cumprido à risca. Só estará na face do Pai os perfeitos. E com essa mentalidade de que só vai para o Pai os perfeitos, se nós fôssemos analisados por uma existência, eu acredito que estávamos todos nós perdidos. Inclusive eu estaria perdido.
Mas se a gente começar a analisar que eu estou trabalhando a minha perfeição, que nós já fomos piores do que nós somos hoje, já fomos mais inferiores do que nós somos hoje em tudo, em intelectualidade, em moralidade, em inteligência, né? Até nas formas que nós já usamos, como o companheiro que estava falando aqui na tela, nós temos o processo evolutivo. Quantos corpos mais inferiores do que esse nós já envergamos? Esse será o último corpo? É com esse corpo que eu vou para a presença divina? Não, ainda não. Esse corpo nosso, tanto esse como o espiritual, ele está em processo de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Graças a Deus, quando a gente começa a analisar as coisas, hoje nós poderemos todo dia amanhecer o dia e agradecer. Graças a Deus eu já estou num corpo físico. Porque tem outros companheiros nossos que estão na retaguarda ainda, né? Nós já demos esses passos e já é motivo de vamos dizer, de satisfação e de algo a que nós temos a comemorar. Então é através desse processo da multiplicidade das nossas existências. Então alguém pode dizer: ah, não, encarnar não, está pensando que está vendo que eu não vou ficar encarnando aqui direto? Não vamos ficar encarnando direto. Vamos encarnar aqui até a gente nos capacitar para ir para a sala de aula superior. Tem várias salas de aulas de aperfeiçoamento para espíritos que se tornar santificados. Nós estamos nas primeiras salas. E quando a gente começa a raciocinar, a pensar assim, nós vamos criando a dimensão da longevidade que nós temos do aperfeiçoamento. Mas a esperança é muito boa, que é para todos. Se nós já começamos a ensaiar dentro de nós, pelo menos deixar nascer as primeiras folhas daquele sentimento de solidariedade que nós temos com os outros. Se pelo menos nós já estamos deixando brotar o sentimento que tanto Jesus nos pediu, que nós pudéssemos amar uns aos outros. Se já estiver brotando esse sentimento dentro de nós, a gente saber que todos vão ser perfeitos um dia, eu acho que já é motivo de muita alegria. Porque dentro do contexto que nós vivemos até hoje, dentro do meu círculo familiar e do círculo, eu acredito, de muita gente aqui, se Jesus voltasse, mesmo que eu diga que eu fosse, porque tem muita gente que acredita que vai, né? Nós não estamos aqui diminuindo ninguém, né? Nossa visão de vida que nós temos. Mas dentro do meu círculo familiar, será que ia todo mundo? Mesmo com a sua visão de que Jesus vem buscar os seus. Na tua casa, os teus amigos, os teus familiares, Jesus vai passar lá, vai levar todos? Eu acredito que alguém vai dizer que não vai. Então, nessa mentalidade que nós temos, vai todos nós. Só que vai um na frente, outro atrás, né? Vai um, né? Mas vai todo mundo, não uma hora só, não de uma vez só. E eu acredito que isso seja mais consolador do que alguém imaginar que a gente vamos deixar os nossos no sofrimento pela eternidade. Aí nós vamos ouvir uma série de argumentos. Entre muitos argumentos, questionando essas para nós verdades já. De não, mas quando a gente morre a gente esquece. A gente não lembra dos nossos não, né? Então a gente ouve isso. E nós temos afirmado algumas vezes, para muita gente, na condição que ele vive, se ele esquecesse tudo, para ele era uma bênção. Mas o pior de tudo, sabe qual é a maior surpresa das pessoas que dizem que esquece tudo? É que chega lá e não esquece nada. Vai estar mais vivo a tua presença. Porque as nossas mazelas, os nossos sentimentos doentios que nós temos, isso aqui é uma capa que eu posso disfarçar no nosso meio. Mas quando eu tiro a capa da carne, eu não consigo disfarçar para ninguém.
Se um dia eu estiver em contato com a dona Deusimar, fora da carne, ela vai saber quem eu sou. Não é mais, poxa vida, Severino tem aquele defeito tudinho ainda, né? Porque não dá para mim esconder. Aliás, não dá para o Severino, não dá para José, não dá para Maria, não dá para ninguém esconder. A não ser que você esteja em condições piores do que essa. Às vezes você vai entrar em algumas agremiações que realmente você vai ainda estar anônimo. Mas imagine, pior do que esse é o ambiente que a gente vivemos. Ambientes melhores do que esse, nós não nos escondemos uns dos outros. Inclusive, quanto mais a gente vai crescendo, vai mudando de patamar, inclusive eu não posso nem pensar mal do outro. Aqui alguém pode estar pensando o que quiser. Isso é um imbecil, ou dizer, poxa, esse cara fala bem. Eu acredito que seja mais ou menos. Outro pode dizer, mas olha, só fala bobagem. Nas esferas em cima, eu estava ouvindo o que o cara estava pensando. Né? Então nessas relações lá, nem a gente se magoar com os outros é permitido. Porque você se exterioriza sem a palavra, só com pensar. Então isso aqui são, vamos dizer, algumas recomendações, alguns preparativos que nós temos, que chega de lá, para a gente ir nos preparando já aqui. Se der para a gente ir trabalhando isso em nós, que é muito difícil, a gente botar freio nos pensamentos, meu Deus do céu, ele brota como uma fonte. Mas aqui, nós com a doutrina espírita, com os ensinamentos da espiritualidade, nós vamos todo dia trabalhando para que a gente possa puxar a corda de determinados pensamentos que a gente carrega conosco ainda. Né? Porque nós já sabemos que se a gente não educá-lo aqui, para a gente estar lá nesses ambientes mais apropriados, que vai nos causar mais satisfação, eu tenho que, primeira coisa, policiar o pensamento. Imagine o trabalho que isso vai nos dar. Porque, olha, é uma coisa fantástica o nosso pensamento. É tanto que às vezes a gente diz assim, olha, vamos fechar os olhos, vamos fazer uma prece. Nossas reuniões espíritas, elas têm, vamos dizer, por base, todos o início a prece. E às vezes nós fechamos os nossos olhos, aí começa a rodear em torno de nós pensamentos e coisas que aconteceram com a gente, que a gente não quer que esteja ali naquela hora, mas é o que vem. Né? Porque é o que a gente tem. Né? É o que está mais... a espiritualidade explica tudo isso. Que a nossa mente é um disco. Ele falou que era um disco, e quando chegou as informações da pátria espiritual para a gente, o que tinha aqui mais sofisticado era disco. Se fosse hoje, eles iam dizer, é um cartão de memória. Né? Então aí nós começamos. A gente para raciocinar, daqui a pouco vem imagens, vem pensamentos que a gente não quer que ele brote naquela hora, mas ele brota, ele é teimoso. É tudo isso que nós temos que trabalhar, porque pensamento doentio vai criar obstáculo para a gente estar no meio de pessoas que pensam sadio. Aqui a gente vive, sabe, nessa diversidade. Olha, a providência divina, não tem como a gente calcular a providência divina. Porque aqui, na carne, nós podemos estar juntos. Aqui nós temos toda uma variedade de espírito, de gradualidade do espírito. Temos espíritos maldosos, temos espíritos intolerantes, temos espíritos sexólatras, temos espíritos vaidosos, temos espíritos orgulhosos, tudo às vezes dentro de um grupo. Mas a carne disfarça, aí dá para a gente viver. Né? A gente vai lutando aqui, tem uma contenda com um, tem uma contenda com outro, acolhe um, acolhe outro, a gente vive. E é para isso que nós estamos aqui, para nos ajustarmos. Mas nessas esferas sadias, só se você estiver hospitalizado lá. Olha para nosso lar como exemplo, que lá tem muito doente nos hospitais, se capacitando, se tratando para viver aquela vida lá.
É isso que, pelo menos, que nós que vivemos a nossa vida como roteiro, a espiritualidade, é isso que a gente prenuncia para a gente. Depois dessa vida, é isso que nos prenuncia. Em que sociedade eu vou estar presente? Em qual grupo eu vou ser capaz de conviver? Nós temos muitos amigos, em todas elas. Em todos os grupos, além da carne, nós temos muitos amigos, muitas afeições, muitos familiares, mas lá nós somos avaliados pela nossa condição fluídica, porque lá eu vou exteriorizar o que eu sou. Mais uma vez nós abordamos muito as obras de André Luiz, né, o Nosso Lar. Só para a gente relembrar quem assistiu o filme, a mãe de André Luiz, ela estava em uma esfera superior ao Nosso Lar. Ela estava trabalhando durante aquele tempo todo para o resgate dele das regiões de sofrimento. Mas por que ela não levou para lá? Ela não estava lá? Porque ele não tinha capacidade de ir. Porque o passaporte é o corpo espiritual sadio. É o passaporte. Então ela poderia assistir, ele poderia de lá. Nessas obras que tanto nós aqui abordamos, que relata essas realidades do além-túmulo, o além-túmulo bem próximozinho da gente, aqui no nosso dia a dia. Quantas mães estão na hora do sepultamento do filho? Quantos avós estão presentes na hora máxima dele partir para o outro lado da vida e eles não conseguem levá-los para as instâncias onde eles estão? Alguns se desvencilham nas regiões infelizes. Alguns eles conseguem hospitalizar em hospitais adequados ao ambiente que ele pode ir, que já é um mérito. Porque não dá para a gente, sabe, o que vai nos capacitar é o ser que nós somos. Olha, é muito interessante, vamos dizer, para que a gente possa conhecer, vivenciar, para a gente ir se preparando. O que é que vai acontecer conosco depois dessa vida? É muito natural, nós conversando sobre isso, e muita gente tem medo da morte, tanto temor, que se você pronunciar a palavra morte, ele diz, para com isso. Para de falar nisso, não tem outra conversa para você conversar? Como coisa que isso não seja uma coisa natural nossa. Nós convivemos com morte todo dia, mesmo que não seja dos nossos. Nós convivemos com morte todos os dias e vai chegar um dia que vai ser nós. Vai ser um dia que às vezes é aquele ente que mais eu amo. Às vezes sou eu que vou deixar os meus que eu amo aqui. E nós não nos preparamos. Aí entra o que? O desespero, as aflições. Lógico que ninguém está preparado. Mas a gente temos que ir nos capacitando para essa realidade que aguarda todos nós. Essa é uma realidade que todos nós aqui estamos inseridos nela. Eu costumo muitas das vezes falar que é a lei mais democrática que nós temos no planeta Terra. Porque ninguém escapa dela. Você até prolonga, mas escapar jamais. E a gente vive com ela como que fosse uma coisa que não ia chegar até nós. Ou se eu não me capacitar, se eu não procurar a me aperfeiçoar, tá vivenciando, como que ela não me atingisse? Ela me atinge do mesmo jeito. Alguém ainda vai dizer que a gente está agorando, né? Para com isso, para de agorar. Como que realmente isso tem fundamento? Não tem fundamento, né? Porque é uma forma da gente se estruturando para essas horas. Mas mesmo assim, essas criaturas que nós sabemos que vai. E ainda ontem mesmo eu estava num círculo social e eu ouvi essa frase que eu vou frisar para os senhores aqui, que a maioria das pessoas ouve. Apareceu esse comentário exterior, falando morte, sobre vida além da morte. E alguém diz assim, olha, se lá é bom eu não sei, porque ninguém veio contar. Nós sempre escutamos isso.
E a gente hoje, como eu falei, a gente com a nossa didática que a gente vai... Antigamente a gente chutava o pau da canela, da barraca, né? Não, do outro lado tem vida e lá tem muito mais vida do que aqui. Agora não, agora a gente pacientemente espera a oportunidade e diz, olha, talvez as pessoas não estão procurando direito. Talvez as pessoas não aceitem ou não admitem, mas que tem muita notícia dos que vêm de lá, tem. A gente pode até não acreditar, não admitir ou não procurar, mas que mais tem é notícia dos que lá estão. Nós estávamos, né, no bate-papo, eu entrei no papo, e eu assim falei como eu estou falando aqui, e falei para as pessoas, olha, o exemplo maior quem nos deu foi o próprio Jesus. São pessoas cristãs, de outra corrente religiosa, né? Eu digo, olha, Jesus morreu, 3 dias após ele apareceu, ele provou que ele estava vivo. Muita gente diz, ah não, mas foi Jesus, é um milagre. Aí como nós aqui já iniciamos nosso trabalho, hoje, dizendo que aqui nós vamos decifrando os milagres, a presença de Jesus no nosso meio não foi milagre, é um ato comum que acontece com todos nós. A diferença que me separa de Jesus é que o corpo dele era tão perfeito, tão luminoso, que ele conseguia se exteriorizar para ser visto. E o nosso às vezes é tão sombrio que a gente não consegue, né? Precisa de um médio para ver. Precisa de pessoas que têm a visão a faculdade da vidência para nos ver. Mas aquele fenômeno que aconteceu com o Cristo acontece com todos nós ao desencarnar. Deixamos o corpo físico lá no túmulo e as atividades continuam. Se a gente é visível ou invisível, as atividades continuam. Temos feito essa série falando de comunicação com os espíritos, porque só foi possível todos esses ensinamentos porque eles conseguiram se identificarem, dizer quem eram esses indivíduos, afirmando que eles são os mesmos que aqui têm experiência na carne. Quantos de nós já fizemos essas experiências de que hoje nós estamos aqui, eles estão lá, às vezes nós vamos para lá, eles vêm para cá. Até o processo de um aperfeiçoamento melhor do que nós já temos para que a gente possa seguir a nossa jornada, né? É como se fosse um campo de trabalho onde os operários são trocados. Nós somos os operários desse grande campo divino, né? Então foi a partir deles se identificaram que nós podemos penetrar esse até então impenetrável. E hoje nós poderemos afirmar que as informações que nós temos, o conhecimento que eles podem trazer para a gente, beira a matéria. As obras, como tanto nós falamos aqui, muitas obras importantes foram escritas por Francisco Cândido Xavier, como a coleção André Luiz, ele nos coloca nas esferas espirituais já a gente encarnado. Nós passamos a conhecer todas as atividades, todos os ambientes, quem são os seus moradores dessas regiões além túmulo, não nas regiões celestes, que nós ainda somos muito pequeninos para ter pelo menos informações das regiões celestes.